Trabalho escravo. Você já ouviu falar desse termo, claro. Mas, Dani, a escravidão foi abolida há 137 anos. Do que você está falando? Sim, gente, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, mas ainda hoje, no século XXI, temos sim cidadãos trabalhando em situações deploráveis, sem um mínimo de salubridade. Aí você pode perguntar mais uma vez, mas nossa, fulano está exagerando, devia agradecer que tem trabalho, né? Tem tanta gente sem emprego, é só mais uma frustração trabalhista, mimimi, que é o que muitos dizem, né? Mas não é, gente. É a exigência do respeito, da dignidade, de que as leis trabalhistas elas sejam de fato cumpridas. No Diálogos de hoje, portanto, nós vamos falar sobre o trabalho escravo do século XXI. E para isso, eu recebo aqui no estúdio, para a gente papear sobre o assunto, a historiadora Maria Papali e a advogada trabalhista Carla Ferreira. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Antes da gente começar, então eu quero agradecer a nossa equipe de Libras, né, os intérpretes, porque a TV Câmara tem um conteúdo 100% visando a acessibilidade, então o nosso conteúdo ele é traduzido em Libras. Vamos começar então, olha, com um dado, gente, que no ano passado 2.004 pessoas em situação degradante ali de trabalho foram resgatadas. Em 2025, nós temos também, né, o marco dos 30 anos do reconhecimento oficial da existência ali de formas contemporâneas de escravidão no Brasil, que aconteceu lá em 1995. Desde então, a inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou mais de 65 mil trabalhadoras e trabalhadores em situações ali, como eu falei, deploráveis, né, sem o mínimo de dignidade. Vou começar com a historiadora Papali. Então, foi o que eu falei, né? Em 1888 foi ali assinada a Lei Áurea e a partir de então, né, a gente teve, pelo menos no papel, né, na prática não foi bem assim como a gente vê nos dias atuais, mas a abolição da escravidão, né? Conta pra gente um pouquinho desse processo, da nossa história. Bom, é o seguinte, Dani, nós somos um país cuja fundação foi escravista. Então, nós tivemos escravidão durante quase 400 anos e disseminada na sociedade. Muitos países, por exemplo, tiveram escravos mais ligados à agricultura ou ao âmbito doméstico. O Brasil não. O Brasil, nós tivemos a escravização disseminadas em vários tipos de atuação. O escravo urbano, o escravo doméstico, o escravo do eito, que era o trabalhador na lavoura, enfim, olha, ele foi disseminado. E isso, obviamente, acarretou uma triste herança que nós temos até hoje, que é o racismo estrutural na nossa sociedade e também essa questão ligada ao pós-abolição, que foi tremendamente complicada, porque durante todo o século XIX foram muitos os projetos, né, para se abolir a escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, para você ter uma ideia, tá? No mundo. Então, nós fomos o último. Então, vários projetos, a ação dos abolicionistas e dos próprios escravizados. Então, isso foi intercalando até que aconteceu a Lei Áurea em função das pressões todas que já vinham acontecendo na sociedade dos mais variados tipos. Só que foi uma lei muito seca, né? Os escravizados, a partir de hoje, o Brasil não tem mais escravidão. Ou seja, e não se teve nenhum projeto, nenhuma proposta de reinserção na sociedade daquela massa de trabalhadores egressos da escravidão. Foram largados ali as traças, né? A própria sorte. Tá? A maioria vai para o trabalho informal nas grandes cidades, muitos continuam nas fazendas como jornaleiros, a gente chama de jornaleiros aqueles que faziam trabalho por diárias, né? Outros, muito dificilmente, tinham alguma ascensão por meio, alguns com algumas exceções, por meio da escolaridade, a escolaridade muito baixa.
Então, nós tivemos esse problema que foi um agravante muito grande, o pós-abolição. E temos também, tá, historicamente falando, tentativa, que até foi o tema da minha tese de doutorado, tentativa de reescravização aqui no Vale do Paraíba, e que hoje outros trabalhos já foram feitos demonstrando que isso ocorreu no Brasil todo. E essa tentativa de reescravização, ela foi feita dentro dos parâmetros legais, porque o que dizia o Código Civil da época, logo depois da abolição? Que a mulher solteira, pobre, miserável, ela deveria, as crianças, os filhos dessa mulher, deveriam ter um tutor, para que essa criança ou adolescente, né, o jovem, fosse endereçado para um trabalho, tivesse pelo menos as primeiras letras como aprendizado, enfim, tivesse um futuro, né? A maioria das mulheres egressas, recém-egressas da escravidão, tinham muitos filhos e a maioria era solteira. Algumas até tinham companheiros de longa data, mas não eram casadas oficialmente, ou seja, não havia comprovação. Então, criou, em cima dessa lei, que era uma lei, ou seja, dentro do aspecto legal, houve uma busca dos fazendeiros e mesmo de vários membros da elite da região e do Brasil todo, ao encalço dessas crianças e jovens, dizendo o seguinte: são filhos de mulheres solteiras miseráveis, portanto precisam de tutor. A tutela, por si só, era uma boa lei, ela existia em prol das crianças desvalidas, mas a utilização dessa brecha legal é que foi predatória, porque essas crianças e esses jovens, ao irem para morar com seus tutores, que era assim que a lei apregoava, eles eram endereçados para o trabalho doméstico ou para o trabalho no eito. E não tinham escolaridade, continuavam sem aprender a ler e escrever, e isso ocorreu de uma forma muito forte logo no imediato pós-abolição. Ou seja, a gente sabe muito bem dessa infeliz tradição que existe no Brasil de se ter filho de criação, né? Filho de criação que muitas vezes de filho não tinha nada, porque o filho, ele recebe educação, ele recebe herança, ele recebe todo aquilo que o filho, todo o núcleo familiar, né, vai gerar em torno de que o filho tenha condições de alçar a sua vida com autonomia. O filho de criação, ele é endereçado ao trabalho. É isso, a gente vai continuar falando sobre esse nosso processo histórico também com a professora Papalha ao longo aqui do Diálogos de hoje, mas agora eu vou passar a palavra para Carla. Carla, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão e escravidão, né? São palavras ali semelhantes, mas o que diferencia uma da outra? Dani, nós entendemos hoje, na legislação trabalhista, que só existe uma forma de trabalho, que é o trabalho regido pela consolidação das leis trabalhistas, né? Que é o trabalho regido pela CLT. E ali nessa legislação nós temos regras de jornada, regras de remuneração. Todo trabalho que ele não é regido pela legislação trabalhista e que ele foge em muito do que é previsto, é considerado um trabalho análogo à escravidão. Na minha opinião, é isso que acontece. Porque nós temos hoje, por exemplo, uma limitação de jornada de trabalho, né? 44 horas semanais. Quando você se depara com uma pessoa que trabalha 60 horas, 70 horas, que ela não tem direito a um intervalo para refeição e descanso, que ela é sequer registrada, não existe, né? A partir do momento que você não é um funcionário, que não existe um funcionário registrado, ele não existe para os fins de fiscalização. Isso é um trabalho análogo à escravidão. Então, muitas pessoas nesse momento podem estar trabalhando dessa forma sem ter conhecimento que estão trabalhando de forma análoga a um escravo, a um trabalho análogo à escravidão.
Uhum. E a gente falou desse número, né? Mais de 2.000 pessoas foram resgatadas no ano passado. A gente sabe que, infelizmente, esse número é muito maior, né? Porque muitas pessoas acabam não chegando. Denúncias anônimas, né? São, acho que as mais recorrentes, né? Que para chegar nesses casos que a gente vê, né? Casos absurdos de pessoas que muitas vezes, desde crianças, né? Estão ali uma vida toda. E você, né? Vocês como advogados trabalhistas também têm ali muitas vezes esse primeiro contato, né? Com a denúncia, ou que a pessoa também acaba se dando conta de que, poxa, isso aqui não tá legal. Porque tem muito isso, né? Às vezes, pela falta de informação, às vezes é uma pessoa mais simples, ela não tem ali a total dimensão de que aquilo ali não tá legal, né? Que é contra a lei. Sim, exatamente. Até aproveitando a fala da professora, muitas dessas pessoas hoje elas estão dentro de residências ou em canaviais de canas de açúcar, nas fazendas de café, e muitas das vezes, aproveitando ainda essa fala, ele viu o vô trabalhar daquela forma, ele viu o pai trabalhar daquela forma, e hoje ele trabalha daquela forma, né? Ele entende que aquilo é normal, normaliza, e ele entende que aquilo é a forma de trabalho. E é necessário chegar até essas pessoas, né? É necessário que o conhecimento chegue até eles espera aí, tem coisa errada, não é dessa forma que deve ser feito. E muitos estão dentro das residências, né? Não sei se eu falei, né? Acho que foi o primeiro que eu disse. Dentro das residências, por muitos anos, com um comportamento mascarado de alguém que é da família. Você mascara que, às vezes, realmente tem o carinho da família, né? Mas é uma relação mascarada. A pessoa, ela não é parte da família oficialmente e ela não é um empregado registrado dentro da residência. Uma relação perversa, né? E ela não recebe salário. Sim. Né? Exatamente. Ela não recebe salário. E não recebe salário por quê? Ah, mas você é da família? Se é da família, não é meu empregado. Eu não vou pagar alguém da família. Mas não tem os mesmos direitos, os benefícios, mas não tem, né? Exatamente. Muitas vezes não tem acesso ali ao básico, né? Não de tem. higiene, de dignidade. Vamos continuar aqui nosso bate-papo. Eu conversei, gente, remotamente com a psicóloga clínica Cristi Turushima. Ela explica que muitos desses casos, né, de trabalho análogo à escravidão, a vítima, o que a gente estava falando aqui com a Kayla, ela não se dá conta desse vínculo que é perverso, né, de que está sendo explorada. Portanto, é necessário fazer ali um trabalho de redução de danos. Vamos ver o que ela diz e aí depois a gente repercute aqui com as meninas também. Dentro do prejuízo de desenvolvimento neurológico, mental que essa pessoa teve, pensando aqui numa escravidão desde a infância, ela sequer tem condições cognitivas de compreender a dimensão desse problema, né? Então, para você ter uma revolta, ela precisa entender que aquilo foi uma violência. E muitas vezes ela vai entender aquilo como o normal, né? Então, pessoas que, de repente, foi numa situação de garimpo, e já na vida adulta, têm mais essa consciência. Mas as pessoas que vieram já desde a infância, trabalharam como empregadas domésticas desde que tinha 7 anos de idade, foi afastada da família, do convívio social, ela vai entrar numa tristeza profunda, porque ela entende aquela família que praticou a violência como a família dela. Então, desvencilhar isso e trazer realmente a forma menos distorcida da situação, é um trabalho psicológico profundo, que vai levar tempo e num sentido de redução de danos mesmo. Tá, então, obrigada, Cristi. Papali, rapidamente, antes da gente seguir, é forte, né, um trabalho de redução de danos, porque essas pessoas, elas não vão ter, a gente fala de oportunidades, né, imagina o psicológico ali, tá abalado, né, não tem o convívio básico social, então é um trabalho mesmo de redução de danos e que aí precisa, né, de várias frentes, é um trabalho integrado que a gente também vai falar mais pra frente. Eu entendo que sim, porque é uma questão que mexe, como a psicóloga falou, com o interior da pessoa, que ela pertence àquela família, mas na verdade ela não pertence. Tem um filme muito interessante, um documentário que foi feito em cima de uma tese do professor Sidney Oliveira, Menino 23, em que na década de 30, 50 crianças de um orfanato do Rio de Janeiro foram
levadas para uma fazenda no interior de São Paulo e lá submetidas a um trabalho análogo de escravidão e viveram desde os 8 anos até 20 e tantos anos eles viveram naquela fazenda e depois esse professor entrevistou essas pessoas já com bastante idade e 2 deles, pelo menos, se disseram bastante revoltados, do tipo assim, a minha infância foi perdida, eu não tive infância, a minha infância foi roubada. Quer dizer, eram pessoas que tinham mais consciência. Um outro, né, ele já tinha falecido, mas a família falava, não, mas ele vivia dentro de casa, ele não era... alguns ficavam dentro de casa, outros... Ele ficava dentro de casa, ele era muito... próximo dos donos, dos filhos dos donos, dos proprietários, e isso fez com que também ele desenvolvesse dentro dele uma angústia muito grande. Sim. Porque ele sabia que ele se sentia, né, pertencendo àquele lugar, mas sabendo que não pertencia. Sim, sim. E isso deve gerar um problema sério. Sem dúvida. E é um recurso muito utilizado, né, em casos como esse de grande repercussão quando descobertos, né, pelos advogados dos patrões. Mas era como da família, só que a gente está falando aqui que não, né, gente? Não tem acesso ali ao básico. Vamos seguir daqui então. Olha, eu conversei também, gente, de uma forma remota com a desembargadora e coordenadora do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a Adriene Davi. E ela reforçou que este combate precisa ser feito numa rede, com a integração de várias forças. Vamos conferir. Então, nós temos hoje um programa nacional, tanto por parte do CNJ, como por parte do Tribunal Superior do Trabalho, que prevê essa rede de apoio nessas hipóteses de trabalho escravo. Então, nós contamos com a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho, da própria Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho e de várias entidades que em rede podem atuar nesse momento. Então, quando nós falamos, por exemplo, numa indenização pós-resgate, é preciso que essa indenização seja apta a resgatar aquele trabalhador daquela situação e fazer com que ele não retorne mais. Porque muitas vezes um valor inexpressivo de indenização vai causar o quê? O retorno dele àquela situação. Porque ele volta de sua origem, e em muitos casos de trabalho escravo nós verificamos a situação de migrantes, que são pessoas que são mais vulneráveis, estão distantes de sua família, muitas vezes sequer conhecem a língua portuguesa. Então, dependendo do valor, essa pessoa volta para o seu local de origem, mas ela retorna. Possivelmente ela será aliciada novamente. Eu compreendo assim que o artigo 149 ele é bastante importante, bastante eficaz. O que nós precisamos de efetivas fiscalizações, e o Ministério do Trabalho e Emprego ele caminha para isso. Precisamos de pessoas, de auditores que possam efetivamente desempenhar essas funções. Então, é importante que haja um corpo de auditores fiscais apto a estar em todos esses locais. Nós precisamos de pessoas. O Ministério Público do Trabalho também atua fortemente e a Justiça do Trabalho também. Então, é preciso uma capacitação das pessoas que atuam no sistema de justiça para que compreendam essa realidade e possam atuar com efetividade, compreendendo que não se trata de uma mera frustração de direito trabalhista, é muito além disso, é uma frustração de direitos humanos, e é nessa perspectiva que nós temos que analisar. E aí tem um ponto interessante, que é a edição de um protocolo para julgamento em perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo, que foi lançado em agosto de 2024 pelo Tribunal Superior do Trabalho. Lá nós encontramos um protocolo que é um instrumento para que as pessoas que atuam no sistema de justiça, ou para as pessoas em geral que precisam contribuir para a preservação do meio ambiente e defesa do meio ambiente do trabalho, que se inclui, obviamente, a defesa contra essa situação de trabalho escravo contemporâneo,
contemporâneo possam ali se atualizar e compreender o que é o trabalho escravo, como ele se caracteriza, quais os mecanismos de atuação, quais devem ser as características das indenizações, das penalizações e também como deve ser o andamento judicial para que o resultado do processo seja eficaz, desde o resgate até o encontro com a vítima na audiência, como abordá-la, como ouvi-la, o que perguntar. Então, é muito importante esse protocolo e seria assim, de grande valia que as pessoas se atualizassem e acessassem o seu conteúdo. Tá, então, obrigada, Adriane. Carla, rapidamente, é bem isso, né? Então a gente precisa, são várias frentes, né? Mas não é só indenizar. Primeiro que o que foi perdido, né, da vida da pessoa não volta, né? Experiências e tudo mais. E é preciso, né, ter ali opções, né, para que a pessoa ela consiga caminhar sozinho também, além do apoio psíquico, né? De como ela falou, é uma rede integrada mesmo. Sim, eu entendo que essa rede integrada de diversos braços, né? Principalmente psicólogos, como nós vimos a doutora falando, e eu acredito também que o advogado, é o que a gente comentou, né? Sempre é uma denúncia. Essa pessoa que vive nessa situação, normalmente para ela tá tudo bem, ela fica aguardando que alguém faça algo por ela. E essa denúncia tem que partir da nossa sociedade. Né? Não precisa ser um promotor, não precisa ser um advogado, não precisa ser uma professora para denunciar esse tipo de condição de trabalho. Então, às vezes, está acontecendo algo perto de você, próximo de você, e você acha que está tudo bem e que está tudo certo. Tapa os olhos, né? Tapa os olhos, né? Eu não vou me envolver, né? É algo que eu não vou me envolver. E a gente tem que buscar erradicar de uma vez por todas essas condições de trabalho, porque mesmo hoje, Dani, eu sou uma advogada trabalhista muito atuante, mesmo tendo toda a legislação trabalhista no nosso país, a gente percebe que as empresas elas não cumprem o mínimo que é exigido. Todos os dias eu estou na Justiça do Trabalho em busca do mínimo. Então, se a pessoa ela entende que nem o mínimo faz parte da história da vida dela, realmente ela precisa de uma ajuda muito grande para abrir os olhos e verificar que o trabalho, a contraprestação do trabalho é o dinheiro. Sim. Né? Você não pode entender que o trabalho é em troca do quê? Seu trabalho é em troca de dinheiro. Você tem que entender que existe uma remuneração e existem direitos básicos que devem ser respeitados. Sim. Então e que é um problema de todos nós, né? Da sociedade. Você falou, é importante, né? Tem de se envolver, sim, se você de repente está aí acompanhando, né, um caso suspeito na vizinhança, né? É importante sim denunciar, porque é um problema de todos nós enquanto sociedade. A gente vai para um rápido intervalo e aí depois a gente continua aqui nosso bate-papo. Inclusive vamos falar, né, da legislação, né, Carla, o que prevê uma prisão de quanto tempo? Será que a legislação ainda é bastante branda nesse sentido? Tudo isso e muito mais a gente vai falar no próximo bloco. O Diálogos volta já. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre o trabalho escravo no século XXI e eu estou recebendo aqui no estúdio a historiadora Maria Papali e a advogada trabalhista Carla Ferreira. Carla, vou voltar com você agora então para a gente falar da legislação. O artigo 149 do Código Penal brasileiro, ele prevê ali uma reclusão de 2 a 8 anos de prisão para esses crimes, mas a gente sabe que infelizmente na prática não é o que acontece, né? Em muitos casos, ainda mais se o patrão for ali poderoso, mas essa reclusão ela pode ser menor, maior, porque tem casos de crianças, né, como a gente falava, que desde novinhas já são colocadas nessas condições, agressão física, né, acaba acontecendo também, aí essa pena ela pode ficar maior. Isso, Dani. A princípio, a gente sabe que precisa de uma reforma urgente nesse tipo de artigo. É um assunto muito importante da nossa sociedade. Essa pena é praticamente irrisória, perto de outros crimes que nós temos. Está mais do que na hora disso ser revisto. Acaba
compensando, né, o patrão, porque ele não vai ter de pagar ali nenhum direito trabalhista. Aí a pena depois, se é descoberto, quando é, né, porque tem muitos casos que infelizmente acabam nem sendo descobertos. E aí quando é descoberto, tem uma pena, né, mais branda, então acaba, né, na visão da pessoa, acaba compensando. Sim, mas eu entendo também, Dani, que talvez seja possível que esse patrão, né, ele seja penalizado de outras formas, porque muitas vezes nós já ouvimos histórias de encontrar trabalhador pele e osso, desnutrido, falta de água potável no local de trabalho, muitas vezes agredido fisicamente. Então eu entendo também que, embora a pena não seja uma pena de extrema relevância, uma das mais importantes que nós temos, pode ser combinado com outros crimes. E combinado com outros crimes, nós podemos trazer para o caso outros tipos de pena. Né? Então, assim, embora tenha que ser revisto, não é algo que vai ficar por ali. Né? Nós teríamos que analisar toda a situação, até você diz de criança, idosos. Muitas vezes aquela pessoa passou ali, enquanto valeu, tudo bem. Aí no final da sua vida já não me serve mais, joga lá o seu trabalhador num canto e ali deixa, né, sofrendo muitas vezes essas condições, né, essas más condições de vida. Então também pode ser somado outros crimes, a prática de outros crimes. Sim, a gente falou desses casos mais extremos, né? Você falava da legislação trabalhista, né? Que está previsto ali em lei. A gente tem também um movimento, isso mundial, e aqui no Brasil não é diferente, também da precarização do trabalho, né? E isso, infelizmente, né? E obviamente acaba propiciando mais casos como esse, né? Sim, Dani. Muitos trabalhadores hoje, eles trabalham sem registro, que é o principal motivo, né, dos nossos processos na Justiça do Trabalho. Sem registro, mas tem as mesmas funções que um CLT, né? Sim. Só não tem os direitos. O sem registro trabalhando muito mais do que o CLT, né? Você não registra para você poder ditar suas regras dentro da sua empresa. Então, a partir a gente tem essa questão do trabalhador sem registro e isso chega a ser assim... você trouxe números no início da nossa conversa, né? E voltamos a dizer, não necessariamente são esses números, deve ser muito maior, porque as condições de trabalho, elas são muito degradantes no nosso país, infelizmente. E aí a gente falava sobre os mais afetados por isso, né? Os imigrantes, né, Papalha, acabam sendo um alvo mais fácil também, imigrantes, refugiados, mulheres, né? E a gente tem um recorte social e um recorte de classe também, né? Que são as pessoas mais afetadas. Nós temos um recorte de classe, nós temos um recorte social, temos um recorte racial, né? Recorte de gênero. Eu acho que aí nós temos uma quantidade expressiva de possibilidades. Lógico que aquele que vem, né, a gente ouve sempre notícia de trabalhadores em confecções que vieram da Bolívia, que vieram de lugares que, né, necessariamente eles estariam precisando de trabalho. Como a desembargadora falou, se não houver uma condição de resolver o problema daquela pessoa, ela é resgatada, mas depois ela volta, porque ela não vai ter condições de arcar com a própria sobrevivência. Geralmente, esses lugares, quando eles, é análogo à escravidão, porque não recebem salário, eles não recebem salário, mas recebem, por exemplo, um lugar horroroso para morar, geralmente todo mundo junto, e recebe algum alimento. Sem água potável, né? Recebem, né? Precisa de um alimento para sobreviver, para minimamente poder desempenhar o seu trabalho. Agora, se ele não tem condições de arcar com a própria sobrevivência, fora dali, ele acaba voltando. Então, eu acho que é um trabalho que a nossa sociedade deveria ter como um foco muito importante, porque nós somos uma sociedade fundada na escravidão, e isso está arraigado na nossa memória coletiva, tá? Em função dessas questões que perpetuam. Na verdade, foram quase 400 anos para um país que tem pouco mais de 500. Então, é muito tempo de escravização na nossa história.
Sim. Então, eu acho que nós deveríamos tomar isso como uma regra, como uma luta, aquilo que você já disse. Se eu fico sabendo se na minha vizinhança tem um caso suspeito, eu tenho que denunciar. Nós não podemos fechar os olhos para isso. É a sociedade que tem que agir. Sem dúvidas. E aí a gente fala também, né, entra num outro recorte, até hoje, né, não houve uma reparação histórica, né, para todas essas pessoas, familiares de pessoas que foram escravizadas lá atrás. É uma luta. Né, continua na mesma. É uma luta. Existem projetos, né, políticas públicas que já vêm tendo de cotas para tentativa de fazer com que várias pessoas que não poderiam estudar, possam fazer um curso superior. Isso está diminuindo um pouco, tá? A diferença, a desigualdade no Brasil. Mas uma mini reparação, né? É uma mini, mas nós temos muito chão pela frente ainda para conseguir isso. É muito chão. Eu até acho que os processos de minimizar a desigualdade, eles deveriam ser mais ágeis e maiores e com maior ampliação para poder realmente funcionar. E a questão da educação é uma muito importante, né? Porque ela é uma função muito reparadora. Sim. Se você hoje, por exemplo, possibilita um jovem, né, da periferia, que tenha condições péssimas sociais, para que esse jovem faça uma universidade, que ele já vai ele vai formar uma família no futuro, uma família de classe média. Sim. Ele vai sair daquela condição em que ele se encontrava e a família dele já não vai precisar mais da ajuda do Estado, porque ela já vai ter condições de ser inserida na sociedade de forma mais igualitária. Investir na educação, que é a principal base ali. Eu sou muito a favor do investimento no jovem, né? Porque o jovem ele tem uma família no futuro, uma família que o aguarda. Verdade. Tá? Então eu sou muito a favor desse investimento no jovem. E para isso é preciso dar oportunidade, Sem né? dúvida Porque as pessoas não têm as mesmas condições. Exatamente. Né? Então é preciso ali aquela oportunidade mínima, ao menos, né, para que ele possa sonhar também com um futuro diferente, lógico, né? E propiciar isso, né, para os seus sucessores, para toda a família. É isso. Bom, vamos seguir aqui. A gente vai falar agora com uma outra psicóloga, agora a Rafaela de Martini. E ela reforça, né, gente, que essas pessoas elas não podem ficar invisíveis aos olhos da sociedade e que é preciso olhar além, pois essas vítimas, elas acabam perdendo ali sua própria identidade. É importante trazer esse assunto, falar sobre essas pessoas que foram retiradas de suas famílias, muitas vezes, né, por uma situação de um trabalho que foi prometido, de uma segurança financeira, uma segurança pessoal, pessoas que acabam submetidas a trabalhos análogos à escravidão por essas promessas de uma vida melhor, uma promessa de que alguém vai cuidar, que alguém vai investir nos cuidados, né, básicos, na educação, vai dar uma casa, uma moradia, e assim a vida vai passando. São décadas, né, de muitas pessoas que a gente vê por aí, né, em histórias reais, nos dias atuais. Isso é importante, né, falar sobre esse assunto. São pessoas que não estamos falando do século passado, nós estamos falando desse ano, século 21, 2025, pessoas em trabalhos análogos à escravidão, que não recebem alimentos como deveriam receber, o dinheiro, o salário, o carinho, o afeto. Elas vivem muitas vezes com famílias que criaram elas, né? Então às vezes vai passando de geração em geração. Então cuidou da mãe, depois essa mãe faleceu, aí cuidou do filho, cuidou de outras pessoas, e essas pessoas continuam ali, ela continua prestando serviços anos a fio, em cima do quê? De uma busca de afeto, e uma busca de atenção, e uma busca de validação. Só que quando são dispensadas, elas perdem a identidade. Elas não têm ali, elas pertenceram a uma família que elas não recebiam esse salário, elas não faziam parte dessa família, elas trocaram a vida delas em dedicar, né, para uma outra pessoa, às vezes 1, 2, 3 gerações, e essa identidade, quem eu sou nesse mundo? Esse despertencimento. Então essas pessoas, elas perderam seus vínculos mais importantes, muitas até chamam de tia,
primos, tudo isso naquele sentimento de família, só que não era família, era o empregado doméstico que estava ali trabalhando. Então é preciso falar sobre esses laços que se perdeu, esse tempo de vida, 10, 20, 30, 40 anos, que não são recuperáveis, e a situação de trauma, porque essas pessoas passam a viver um trauma. Porque imagina perder a sua identidade, elas perderam a história de vida, elas perderam a oportunidade de estudar, de ter um futuro melhor, né, investindo na educação e de construir sua própria família, porque muitas abriram mão até mesmo de ter um relacionamento afetivo. Então não tiveram filhos, não tiveram parceiros e vão terminar a vida, infelizmente, numa velhice de abandono. É um tema muito sensível, mas muito necessário trazer isso ainda, infelizmente, nos dias de hoje. Tá aí, obrigada, viu, Rafaela? A Rafaela, né, resumiu um pouquinho daquilo que a gente estava falando aqui. Carla, a gente falou das pessoas em maior vulnerabilidade, né, e a gente citou também imigrantes, pessoas estrangeiras. É importante a gente frisar, né, a pessoa de outro país, mas ela estando aqui no Brasil, ela tem todos esses direitos, né, de ser registrada de acordo com as leis do Brasil. E aí também eu estendo, né, para os outros serviços básicos, né, por exemplo, o cartão SUS, né, a partir do momento que a pessoa está aqui, ele tem, né, essas pessoas elas têm acesso a todos esses direitos também, né? Sim, Dani, a partir do momento que ela está trabalhando aqui no Brasil, o trabalho é regido pela legislação trabalhista brasileira, com todos os direitos, que eu volto a dizer, são poucos ainda, né? Nós não temos uma legislação protecionista do trabalhador. A nossa legislação ela é muito falha ainda. Ela tem suas falhas na proteção ao trabalhador. E nós temos esse costume de vamos deixar sem vínculo, vamos deixar sem o registro, e aí se der errado a gente resolve na justiça. Nós temos o nosso jeitinho brasileiro, se der errado, se o trabalhador não estiver satisfeito, ele que me coloque na justiça. E assim a gente vai levando essa nossa história, principalmente os imigrantes que não têm a menor noção do que é. Se para o brasileiro é difícil fazer valer seus direitos trabalhistas, você imagina um imigrante que chegou aqui... Muitas vezes nem fala a língua, né, direito, então para conseguir se comunicar, Dani, tem mais esse detalhe. Eles trabalham de formas tão absurdas, né? Nós temos essas histórias das oficinas de costura em São Paulo, que eles não conseguem ver a luz do sol. Eles trabalham dia e noite, porque muitos já chegam aqui devendo. Eles vêm do país de origem, eles chegam aqui no Brasil já devendo a passagem do que eles vieram. Então, a hora deles vale muito pouco, eles precisam pagar, eles estão devendo a passagem, estão devendo a moradia, né? Estão devendo a comida, e ali eles ficam trabalhando sem a menor condição de nem saber o que está acontecendo, nem saber a legislação brasileira, né? E aí voltamos ao papel da sociedade. Será que não está perto da gente? Será que não tem um restaurante perto da gente que está trabalhando dessa forma? Será que não tem uma oficina? Sim. Né? Você falou em oficina, até há uns anos atrás, recentemente, em São José dos Campos, né, foi descoberto a situação de uma pessoa, né, que trabalhava ali numa oficina e nessas mesmas condições, né, dormia ali num quarto minúsculo, todo sujo, mal tinha acesso a refeições, né, ali o mínimo, o básico do básico, e aí foi resgatado, né, é só um exemplo ali, a gente pensa às vezes que está longe, né, que está só nas áreas rurais, e não é só isso, né, a área rural, a área urbana, está por toda parte ainda, infelizmente. Está por toda parte. E aí a gente vem com esse papel da sociedade, os advogados, né, a advocacia em si é muito atuante, nós temos comissões na OAB que lidam dessa dignidade das pessoas, né, e nós temos um caso que a advogada chegou numa fazenda aqui em São José para era um processo de uso capião e tal, e ali na fazenda ela descobriu um caseiro que estava ali abandonado. O dono da fazenda abandonou,
todo mundo foi se retirando da fazenda, ele não tinha para onde ir, ele era uma pessoa que não tinha sequer documentos, né? Mais, não votava, não tinha nada, e ele estava ali abandonado. E foi uma advogada que descobriu, já acionou imediatamente, na época eu fazia parte dessa comissão da OAB, a gente já iniciou, já fez a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, e é esse olhar atento sobre o outro, né? Esse olhar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Sim. Carla, a gente falou das punições, que elas ainda são brandas, né? É importante também para que essa fiscalização ela seja mais eficiente, a gente precisa de uma atualização ali na legislação, mas a gente também precisa de fiscais, né? De mais pessoas aptas a fazer esse trabalho, né? Aí eu falo mais pessoas preparadas e também que essas pessoas tenham ali uma segurança mínima, né? Tem um caso que ficou muito famoso em Minas Gerais, né, de 3 trabalhadores que eles foram assassinados, né? Os mandantes foram 2 fazendeiros, eles estavam na ocasião, eles foram até a fazenda para fazer esse trabalho de fiscalização, porque tinham trabalhadores lá em situação análoga à escravidão, e eles acabaram sendo assassinados, né? Então é importante a gente falar desse outro lado, de ter pessoas o suficiente para fiscalizar e que essas pessoas elas tenham um suporte também, né? Tenham segurança resguardada. Sim, perfeitamente. E a gente vê, né, que falta realmente muita fiscal do trabalho, a gente costuma chamar, né? Eles estão mais nas lavouras, nas grandes fazendas, mas não está aqui no dia a dia da nossa sociedade, né? Então, infelizmente, na ausência dessas pessoas, cabe a nós mesmos essa vigilância, né? E esse programa hoje traz essa abertura dos olhos, né? Que a gente possa, através desse programa, abrir mais os olhos da sociedade, dizer que você também é responsável por isso, né? Que a gente não fique esperando. E outra coisa, tem alguém do seu lado que não é registrado, está trabalhando com carga horária excessiva, conversa, né? Olha, será que isso está certo? Será que que o seu patrão não está passando do ponto? Mas, Dani, se me permite, aqui a gente está dizendo das empresas e dos patrões que não obedecem, que não são regidos pela legislação trabalhista. Mas nós também temos aqui no país empresas preocupadas. Sim. Né? Nós temos empresas que também estão preocupadas, empresas que têm advogados sérios trabalhando no seu corpo jurídico, que buscam essa dignidade do trabalho. Então, nós temos que enfatizar também que tem empresas boas, empresas que se importam e que querem saber muitas vezes de onde está vindo o seu material, né? Poxa, será que meu material está vindo de algum trabalho escravo? Sim, isso essa é consciência, importante, né, que a gente vai falar no próximo bloco do consumo consciente também, né? Pensar de onde você está comprando, que é muito importante. Antes da gente ir para o intervalo, né, eu citei esse caso de Minas Gerais, é a chacina de Unai, né, que ficou conhecida nacionalmente. Esse caso há mais de 20 anos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, nosso último de hoje, mas daqui a pouquinho a gente retorna para concluir aqui esse bate-papo. Fique com a gente, voltamos já. De volta com Diálogos, e a gente vai então para mais uma fala da desembargadora Adriene, que ela falou conosco também sobre os canais de denúncia, como denunciar. Olha, nós temos o Disque 100, que é um canal é um serviço de utilidade pública proporcionado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Nós temos o Sistema IP, que é uma plataforma online onde podem ser feitas denúncias anônimas, o canal de denúncia do próprio Ministério Público do Trabalho, o canal de denúncia do Ministério Público Federal, do Ministério da Economia e o próprio canal no nosso tribunal, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sendo que as denúncias podem ser encaminhadas, inclusive, por e-mail ao comitê. Tá, então agradeço mais uma vez a desembargadora. É o que a gente já falou aqui, né? Só vamos reforçar rapidamente, né? Os canais, são vários canais de denúncias, então é importante a gente ficar atento, né? Olhar à nossa volta. Sim, Dani, eu aproveito para colocar à disposição também, né? Toda a advocacia, né? Na pessoa de qualquer advogado, acho que
esse tipo de denúncia não precisa ser necessariamente realizada de forma formal nos canais de denúncia. Então, se você conhece algum advogado ou de alguma forma precisa fazer essa denúncia, que não se prenda apenas aos canais oficiais, né? Estamos à disposição aí para receber qualquer tipo de denúncia e levar adiante até aos órgãos competentes. Nesses casos, nesses canais de denúncia e também até, né, cuidado com o advogado, muitas pessoas têm muito medo, né, de ser identificado. Então, falar aqui que essas denúncias elas podem ser feitas de forma anônima, né? Podem ser feitas de forma anônima. Dentro dos nossos escritórios de advocacia nós temos total sigilo profissional. Então, se a pessoa ela nos busca com esse tipo de denúncia, pode ter certeza que será totalmente preservada. Existem processos em segredo de justiça. Se for algo nesse sentido que nós precisamos combater de uma vez por todas, contem com toda a ajuda da advocacia que nós estamos preparados para enfrentar essa luta. É isso. Papali, eu fiz uma introdução antes da gente vir para o último bloco, sobre o consumo, né? É importante nós também, como consumidores, às vezes a gente pergunta, nossa, mas o que a gente pode fazer para contribuir com determinado problema, né? Claro, denunciar se tiver ali à sua volta, né? Se atentar, ter uma visão ali mais ativa nesse sentido, ficar atento aos detalhes, mas também o nosso consumo, né? De onde eu tô comprando, né? Às vezes é muito mais barato, mas poxa, né, nada vem de graça, né? O consumidor, infelizmente, ele não é o que sai ganhando no fim das contas. Então, assim, ter um olhar crítico mesmo nesse sentido, né? E além, né? Porque às vezes a loja nem é barata, mas tem casos também envolvendo trabalho escravo. Nossa, eu acho fundamental as pessoas terem essa conscientização de quem produziu aquele artefato, aquele produto final, aquela roupa, enfim. Exatamente por isso. Eu acho que nós somos, né, originários de uma sociedade escravista, uma sociedade que teve escravidão durante 400 anos. Então, nós temos o dever moral, eu entendo, de combater a escravidão em todas as suas formas. Essas que hoje existem, elas precisam ser combatidas assim como a escravidão de fato foi combatida no passado. E essa questão voltada para o consumo é fundamental, porque a sociedade não sabe, não tem ideia do poder que ela tem. Se eu fico sabendo que determinado produto, né, é feito, uma roupa que seja, porque as confecções são muito propensas a isso, uma roupa é feita por trabalho escravizado, eu tenho que parar de comprar aquela roupa, eu tenho que parar de usar aquela marca, aquela loja. Independente de ser caro, barato, mas eu tenho que pensar quem está por trás daquele trabalho. Tá? Se foi utilizado o trabalho infantil, muitas vezes isso é uma questão séria. Se a questão da escravidão está por trás, se a questão das questões ambientais também estão por trás. Eu acho que o consumo é um veículo muito importante, porque ele, na verdade, ele vai realçar o problema com aquele produto, muito mais até do que a gente imagina. Sem dúvida. Papali, a gente falou que aqui várias vezes que é um trabalho integrado mesmo, e a gente precisa de políticas públicas, que o poder público também ele tenha interesse, né, nesse combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. Então é uma luta ainda, né? É um dos caminhos ali para que a gente possa erradicar. A nossa vontade, o nosso desejo é que de fato seja erradicado, não só aqui no Brasil como no mundo, né? A gente vê em países da Ásia, da África também, que tem um problema muito sério nesse sentido também. Então, esse é o caminho, né? A gente falou educação, políticas públicas, vontade do poder público, né? E aí a gente estende na esfera municipal, estadual, federal, né? Que eles estejam em sintonia também nesse sentido, para que a população seja de fato afetada positivamente. Com certeza, o combate tem que ser diário. Então, além, né, da questão que tem que ser da alçada do Estado mesmo, são as políticas públicas, nós temos que ter também a participação da sociedade. Então, eu realço muito, a sociedade civil ela é muito também
capaz de deter o processo ou de minimizar o processo, porque é um processo, né? A nossa história, ela é muito recente. A gente não faz, por exemplo, para a história, 137 anos é muito pouco. Foi ontem mesmo. Sim. Então é muito recente esse processo na história. Mas na medida em que a gente, como sociedade, se conscientiza, mais e mais condições de minimizar o problema até conseguirmos, né, eliminar, isso vai acontecer. É uma questão de conscientização, com, obviamente, todo o trabalho que provém do Estado a partir de políticas públicas de inserção e de diminuição da desigualdade social. A consciência, repensar assim, esse modelo de consumo que a gente falava e também de sociedade, né? Porque o lucro, ele é visto como prioritário, então Sim. casos como esses, né, acabam aumentando por conta disso. E se a gente olhar de uma maneira mais ampla, né, Carla, o trabalhador, que ele tá ali, ele tem os seus direitos resguardados, ele tá bem, ele vai produzir mais e é bom para ele e para a empresa, né? Então, se fosse pensado nesse macro, né, para que todo mundo saísse ganhando, seria tão mais fácil, né? Sim, e é tão pouco. É tão pouco. Quando a gente fala dos direitos trabalhistas no Brasil, é tão pouco. É uma previdência para a pessoa ter o direito de se aposentar. Se ela adoecer, ela tem um direito a um afastamento, né, pelo INSS. É um FGTS, que é muito pouco. Então, assim, a gente não está falando de muito, né? A gente diz sobre muito pouco. E é uma luta para não perder esses direitos também. Sim, já adquiridos, são poucos, né? E que são poucos e que podem ser muito melhores, né? E quando a gente diz nesse trabalho da sociedade, todos os dias você se depara com relações de emprego, né? Você pede um lanche, você está se deparando com alguém que produziu aquele lanche, com alguém que está entregando aquele lanche, é uma força de trabalho. Então, a gente tem que entender que está mais próximo do que parece. Não as condições de trabalho análogos à escravidão não estão longe, não estão no passado ou em grandes fazendas, elas estão do nosso lado e compete a nós fiscalizar. E uma sociedade perversa, né? Olha para você ver o caso das empregadas domésticas. Há muito pouco tempo que conseguimos 2015. que essa legislação abarcasse o direito da empregada doméstica, que não tinha amparo. É muito Foi cedo. muito cedo. Foi ontem. Foi ontem. Sim. E Carla, a gente falou sobre as denúncias, né? É um problema muito mais complexo, né? A gente falou da dificuldade, muitas pessoas nem sequer têm noção que estão sendo ali exploradas. Se possível, claro que é melhor, né, provas, porque a gente tem um processo ainda que é muito lento, né, há muita burocracia nesse sentido, né, você como advogada pode falar melhor do que eu. Então, se possível também, né, de repente, uma pessoa mais esclarecida que pode ajudar esse trabalhador, quanto mais provas, melhor, né? Você daria alguma dica nesse sentido também para o pessoal de casa ficar de olho? Sim. Em especial, Dani, provas são excelentes em todo o processo, não só no processo trabalhista, mas em todo o processo, mas especialmente no trabalho doméstico, a gente tem uma certa dificuldade, porque ela trabalha normalmente sozinha, ela não tem a testemunha. Quem vai ser testemunha? Porque ela trabalha sozinha, as testemunhas seriam pessoas da própria família, que jamais vão testemunhar, né? Contra eles mesmos. Isso, então nós temos essa grande dificuldade para provar o trabalho doméstico, reconhecer esse vínculo do emprego doméstico. Então, como dica, não aceitar o pagamento em mãos. Elas aceitam muitas vezes o pagamento em mãos. O dinheiro vivo. O dinheiro vivo. Prefira que seja depositado na sua conta. Hoje todo mundo tem um aplicativo de mensagens, então receber ordens por essas mensagens. Perguntar mesmo, né, para gerar ali materialidade. E construindo aos poucos. O menor indício ali já ajuda, então seria esse pagamento em conta, essas mensagens. E às vezes nós conseguimos uma testemunha que é uma vizinha, que é o porteiro. Então, assim, parece difícil, mas não é. Bem orientado, a gente consegue buscar esses direitos, sim.
e consciência, né? Mais uma vez a gente reforça aqui das pessoas que estão próximas. Rapidamente, Carla, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, tem um cadastro que é atualizado sobre esses empregadores, né, que colocam aí esses trabalhadores, essas vítimas em situações deploráveis, sem direito nenhum. Sim. Na prática, né, o que acontece depois? O que significa? As pessoas conseguem consultar? O que é feito com esses dados? Olha, Dani, esse cadastro, ele é prejudicial, por exemplo, se a empresa quer participar de uma licitação pública, é um cadastro que já não consegue, essa empresa já não consegue vencer uma licitação. Também, por exemplo, auxílios do governo. Você pode pegar ali um empréstimo, algo para auxiliar sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa cadastrada nesse tipo de banco, né, negativo, você também já não consegue. Não tem problema. Isso. Então, tem algumas... os órgãos públicos, eles buscam de alguma forma coibir a prática do trabalho análogo à escravidão, prejudicando essas empresas, no que e é aí, possível. Para consultar, né, o cidadão comum, ele pode entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego mesmo, ele consegue ter esse acesso, né? Sim. E lembrando que pode ser que algumas empresas não estejam por lá, né? Sim. Essas são oficialmente denunciadas, né? Sim. É um trabalho longo que a gente ainda precisa fazer, né? O caminho já foi dado, mas ainda tem muita coisa pela frente, né, Papali? Muita coisa pela frente. Nossa, nós temos todo um chão pela frente em matéria de prosperar como sociedade. E que a gente consiga avançar, né, de fato, para chegar nessa erradicação do trabalho escravo, né? A gente fala, estamos em pleno século XXI, mas a gente ainda vê muitos casos assim. Bom, quero agradecer vocês, obrigada, viu, Carla, obrigada, Papali, pelo Dani, diálogo prazer. de hoje. Eu acho que foi bastante construtivo, a gente conseguiu esclarecer também muitos pontos. Tá joia, muito obrigada. Obrigada, Papali. E fica aí o convite para vocês voltarem outras vezes. Obrigada. É isso, pessoal. Então, a mensagem que fica, né? Ter ali um olhar atento, empatia também, se de repente, perto de você, você se deparar ali com uma situação estranha, suspeita, vá averiguar, procure ajuda, né? Às vezes a gente pensa que é só na zona rural, não é, tem coisa acontecendo ali às vezes do nosso lado e a gente não percebe ou não quer perceber. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc e vocês podem conferir também pelos nossos canais, o 12.3, nosso canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Ficamos por aqui, mais semana que vem tem mais a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Tchau!